Boa noite a todos e a todos que nessa casa chega. Nós somos da Casa Aprendizes do Evangelho de Santa Maria de Suaçuí. Nós somos estudiosos do Evangelho de Jesus, estamos procurando ler, compreender, estudar, buscar novas informações, que foram tantas informações deixadas para nós, né? Para que a gente grave um dia o Evangelho de Jesus de fato dentro do nosso coração, que é a proposta do nosso Mestre amado Jesus. Para começar esse trabalho hoje, nós vamos primeiro elevar o nosso pensamento ao Pai, pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumina, que fortaleça a todos aqueles que neste momento estão precisando muito de oração, de confiar na misericórdia divina, que nos fortaleça, nos dá força e ânimo sempre para continuarmos este trabalho. E que Jesus nos abençoe a todos e que Jesus possa nos iluminar, fortalecer os guias espirituais desta casa, abençoando cada um de nós nesta caminhada, para que um dia possamos dizer com muita tranquilidade que nós somos de fato obreiros do campo, no trabalho de Jesus, que nós podemos trabalhar na seara de Jesus com dignidade, que nós estamos buscando hoje. Pai Nosso, vamos rezar um Pai Nosso, pedir a Jesus que ilumine a todos aqueles que passam neste momento de pandemia, por agonia, por dificuldade, e que as bênçãos do Divino Mestre Jesus possam entrar no coração de cada um, iluminar a cada um. Mentalmente nós vamos fazer um Pai Nosso e pedir a Jesus que os abençoe a todos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre e que a paz esteja com todos. O tema da minha palestra hoje, que eu estou trabalhando os milagres de Jesus, nós estamos trabalhando a cura de um surdo gago. E ao trabalhar a cura de um surdo gago, o meu embasamento da pesquisa para esse trabalho é o livro do Elerson Santos, A Cura Real. Trabalhei em cima do capítulo 3, né? 3 ou 4, 3, e nós buscamos informações também no Libertação do Chico Xavier, na Gênese, a Bíblia Sagrada e o Livro dos Espíritos. E vamos tentar discernir o que de fato é a cura do surdo gago. A base evangélica aqui vem de Marcos, no capítulo 7, no versículo de 31 a 37, falando assim: saindo de novo do território de Tito, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele, levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com a saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfeta, que quer dizer abra-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Então, nessa passagem evangélica, né, que Jesus vai trazer para nós aqui, na cura, né, nós sabemos que Jesus passou pela terra, operando várias curas, fazendo vários, por onde ele passava, ele operava a cura, mas de cada local, ele operava a cura de uma maneira. A gente vê quando ele faz a cura da sogra de Simão Pedro, ele vai estar com ele, vai dialogar com a sogra de Simão Pedro. Quando ele faz a cura do surdo gago, ele leva o surdo, aliás, do homem da mão atrofiada, ele leva para o meio da multidão. Então agora, quando ele vai fazer a cura do surdo gago, ele retira o surdo gago do meio da multidão. Ele isola com o surdo gago para fazer essa cura. O que nós vamos perceber quando a gente fala, Jesus, ele sai da região de Tito, passa pela Sidônia e chega na Decápole. Então essa região era a região dos gentios. E quando Jesus sai da região de Tito e passa para Sidônia e depois vai para Decápole, os israelenses falavam: ele está estando com inimigos. Por quê? Porque os gentios,
essa região ainda era a região habitada pelos gentios. E os gentios, eles vêm, essa região da Decápola, que era o conjunto das 10 cidades, né? Essa Decápola vem de uma cultura helenística. E a cultura helenística é uma cultura de prédios suntuosos, de muito luxo, muitas estátuas de vários deuses, que eles ainda eram politeístas, por isso que os israelenses vão falar de Jesus está tendo com os inimigos, com gente de má índole. E, quer dizer, não tinha valor para eles. O que para Jesus não tinha diferença nenhuma, né? Ele vai nos ensinar isso, que todos somos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas só que aquele povo ainda era de uma cultura politeísta, acreditava nos vários deuses, nos deuses de pedras, vários altares erguidos para os seus deuses, né? Então, era um povo ainda espiritualmente criança, ainda não havia amadurecido. Era um povo que era levado pela massa, pela multidão, porque quando a gente começa a estudar esse versículo, a gente percebe que Jesus ele vai retirar o povo da massa. E também nós temos que lembrar que quando Jesus viajava, tudo quase praticamente era feito a pé, ou às vezes no burro de um jumentinho. E as regiões às vezes eram distantes, por exemplo, sair de Tiro para Sidônia, para Decápolis, se fala aí numa região de uns 40 quilômetros, 70 quilômetros. Então todo esse percurso Jesus fazia a pé. E para visitar esses determinados povoados, em determinado momento ele tinha que parar em algum local. E acredita-se que a multidão, essa multidão ali do mar Mediterrâneo, ela seguia Jesus por onde ele passava. Eles estavam sempre seguindo Jesus, essa multidão. Então, quando eles trazem para Jesus o surdo, gago, alguém da família, algum parente que vai trazer esse surdo gago para Jesus, para que ele pudesse promover a fé, ou pelo relacionamento bom que tinha com esse surdo gago, por algum motivo especial, eles vão trazê-lo para que Jesus pudesse fazer a cura. Então, quando a gente começa a estudar esse versículo, a gente fala assim, Jesus retira-o da multidão. Então, quando retira-o da multidão, nós podemos inferir que Jesus vai tratar esse ser. Quem garante até para ser um daqueles escolhidos para ser o mediador entre Jesus e o povo, para levar o evangelho para Jesus, para levar as palavras de Deus para aquele povo que ainda era infantil, ainda tinha um desenvolvimento espiritual a desejar. E a gente percebe, né, que Jesus vai tocar o órgão do sentido, talvez para abrir os ouvidos, né? Porque poderia estar com a formação aí um pouco fechada. Ele toca primeiro os órgãos do sentido, é como se eu tivesse tocado, que esse órgão é um dos órgãos mais imaterial, porque o tato, o paladar, a visão, todos são órgãos materiais. E o ouvido, a gente tem que receber as vibrações, então o toque é mais sutil, então é um órgão imaterial. Então Jesus primeiro vai abrir o ouvido do surdo. Assim que ele abre o ouvido do surdo, ele cospe, ele pega a saliva e abre-se a língua. Quando ele pega a saliva, ele faz a expressão éfeta e diz, abra-te. Aqui, segundo o Evangelho, fala que ele gemeu. Há outros que falam que ele dá um suspiro profundo e eleva os olhos para Deus, para o alto, para os céus, né? E faz a expressão éfeta, abra-te. Ele dá uma ordem, que naquele momento, para que os ouvidos pudessem abrir. E assim que o surdo abre os ouvidos, ele volta a falar naturalmente. É algo que também nós podemos interpretar, que ele algum dia ele já ouviu. Porque a pessoa que nunca ouviu, porque todo surdo é mudo, mas nem todo mudo é surdo. A pessoa é muda porque ela não consegue ouvir os sons da palavra. A gente começa a observar uma criança. Quando a criança nasce, que ela começa já a tentar solfejar, você conversa com a criança, ela fica olhando os seus lábios. Daí um pouquinho ela está tentando expressar as palavras também. Aí começa gu, gu. Então, assim, até que ela consegue expressar as palavras. Então, é um treinamento, é uma observação até bilabial para verificar os sons, para compreender os sons da palavra. Então, por isso que fala que ele, com certeza, essa surdez, ele adquiriu com o tempo, que em algum momento ele falava.
ele ouvia as palavras, para ele pudesse voltar, que Jesus, quando faz a cura, que derrama sobre eles os fluidos balsâmicos, para que fizesse a recomposição do seu ouvido e liberasse a língua, ele em algum momento falou, e Jesus percebeu que naquele momento ele poderia ser curado. Então a gente percebe que a língua também não é uma língua presa, porque a história da língua que às vezes é presa por uma fibra, que precisa até que você fazer um corte ou alguma deformidade, percebe que ele não tinha nenhuma dessas deformidades. E quando fala assim que a multidão aproxima dele e fala, Jesus, impõe as suas mãos sobre ele e cura, a gente sabe que é do passe. Né? Que o passe já é processo histórico antigo. Quantos anos que a gente já estuda a história da evolução dos homens, né? Que fazia a cura por impostação da mão. Então o passe também é como se Jesus impostasse a mão sobre ele para fazer a cura, o que Jesus não vai fazer perante aquela multidão. E também outra crítica que se faz, que quando você está no meio da multidão, a multidão é cega, surda e muda. As pessoas se tornam alienadas. Então ela retira dela a capacidade de raciocínio, de pensar, e ela segue essa turba, ou no desespero, nas suas aflições, né? A gente percebe isso pouco tempo atrás em São Paulo, que o pessoal fazendo aquelas quebradeiras em São Paulo, invadindo lojas, roubando. E quando a polícia começou a investigar quem tinha saqueado e levado as coisas, muitos foram à delegacia devolver, falaram, não sei nem porquê, eu sou uma pessoa honesta, um homem de caráter, de retidão, e fiz uma loucura dessa, eu vim devolver o que eu peguei, que não me pertence. Então, por quê? No meio da multidão as pessoas se tornam alienadas. Então, por isso fala que Jesus retira este homem do meio da multidão e leva-se a um lugar isolado. Por que Jesus vai levá-lo a um lugar isolado? Porque ele precisava de ouvir a voz do seu íntimo, a mais pura verdade, que a partir dali ele começaria a perceber novas verdades, e não aquilo que ele estava seguindo até o momento. Ele precisaria de promover uma cura de fato, uma cura real, e nisso vai da vontade da pessoa de querer ser curada. Então, quando Jesus opera no íntimo do seu ouvido, que ele faz essa abertura do seu ouvido, ele vai tocar a alma daquele homem, para que ele voltasse com novos pensamentos, com novas ideias, com pensamentos mais voltados para o seu crescimento, para a sua evolução, né? E saber discernir o que ele passaria a ouvir a partir dali e falar a partir dali, o que ele iria expressar a partir daquele momento. E Jesus diz àquela multidão, inclusive ao homem, não conte nada a ninguém. E a turba, cada vez mais se expressando, que esse homem, começaram a falar da cura desse homem, que Jesus fazia milagre por todos os cantos, operava milagre. Então eles não obedecem o que Jesus pede. Eles continuam falando e propagando, né? As ideias, o que Jesus gostava de que a coisa ficasse mais discreta, mais caladinha. Então a turba passou a falar cada vez mais da cura que Jesus vai operar nessa região. Também assim, como Jesus viajou para essa região de Tiro, Sidônia, Decápole, e a Decápole era o conjunto dessas 10 cidades, não se fala em que local que esse homem estava, que ele foi curado. Acredita-se que foi uma daquelas aldeias que Jesus parou para descansar, e ali é que se vai fazer a cura desse surdo gago. E também fala que esse surdo gago ele não tinha nenhum processo obsessivo, ele não estava obsediado, porque há casos que é uma obsessão, mas esse surdo gago, em momento nenhum, não se percebe nada que foge à realidade ali do campo mental desse surdo gago. E nós vamos ver também, gente, que ao fazer a cura desse surdo gago, né, ele vai dar ao indivíduo acesso a um conhecimento de sons mais elaborado, mais purificado, para que ele possa também expressar a partir dali ideias novas, valores novos, né? Ao dizer abra-te, que ele vai abrir o ouvido, abrir e que esse homem sai falando naturalmente, Jesus espera dele alguma coisa, né? Que ele possa a partir dali expressar esses sentimentos mais puros. Aí nós vamos ver, gente, que também, por outro lado, nós sabemos que o ser humano, naquela época Jesus já falava, ouça quem tem ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos para enxergar. Então nem todo mundo tem os ouvidos que vai ouvir a palavra do Evangelho.
todos os sentimentos, tudo que nós procurarmos no Evangelho, ele está ali para nos fazer o esclarecimento. Como diz um sábio, se quer conhecer a Bíblia, ame. Aí alguém que interrogava esse sábio perguntou, mas só isso? Ele falou, ame. Quer dizer, nós precisamos aprender a amar indistintamente, incondicionalmente, sabendo que todos os que estão ao nosso redor, que nós próprios somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai. Né? E aí também nós vamos trazer aqui no livro de Libertação, do Chico Xavier, ele traz para nós 2 momentos do ser humano. O ser humano de inteligência, nós temos 2 momentos íntimos conosco. É o momento que nós podemos nos contrair de contração, que as nossas energias, o nosso campo mental, nós vamos trazer para dentro dele aquilo que de ruim, de negativo, ou nós podemos expandir o nosso campo mental. Nesse momento, se nós passamos para contração do nosso campo mental, o que vai acontecer? Criamos carranca, ficamos pessoas amargas, os nossos músculos contraem, a nossa água ela enregela, ela se torna pedra, os músculos comprimem, o nosso coração fica opresso e a partir daí nós vamos perdendo o nosso corpo físico, a capacidade de amar. Então nós vamos nos tornando os seres que partem para essa questão só da maldade, da vingança. Entra numa monoideia, uma ideia única circulando de ódio, de rancor, de raiva, de criminalidade. Entra numa monoideia. E essa monoideia leva aos seres humanos a perder o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. Então o que vai acontecer? Vai ficar apenas com o corpo mental. E ao ficar com o corpo mental, transforma-se em ovoides. E o ser transformado em ovoides, a gente sabe que muitos deles não podem nem mais reencarnar aqui na Terra, porque precisa recompor o corpo espiritual. Então transforma-se, e segundo o André Luiz, esse corpo ovoide ele é mais ou menos do tamanho de uma cabeça. E muitas vezes eles vão impregnar outros corpos, que a gente não vê por causa das energias que recompõem esse corpo, do material que recompõe esse corpo. A gente não consegue perceber, não sei quem tem o dom de ver, né? Então isso se transforma em ovoides. Mas nós podemos também perceber que existe um outro... Essas pessoas que se transformam em ovoide, elas estão numa monoideia, num circuito fechado, elas não se abrem, nada entra na cabeça, a ideia de amor passa longe. E um outro momento é o momento da expansão do espírito e da expansão do campo mental. A pessoa relaxa, descontrai, é sorridente, é alegre, as coisas que vêm para ela vai passar por ela com essas experiências de forma bacana, sem muito desespero, sem muito sofrimento, compreendendo a grandeza da divindade, que nos permite passar pelas experiências e crescermos. Então os músculos descontraem, o coração, quando ele acelera, é para emitir energias boas, positivas. Então, este ser, ele vai promover a sua evolução, ele não vai ficar parado no tempo e no espaço. Há um avanço, uma evolução, porque ele vai trabalhar a sua intimidade. Então, são 2 momentos, que fala até em segunda morte, né? Há seres que morrem para cima quando eles perdem o perispírito e alçam ao campo da evolução, e há outros que morrem para baixo, perde o seu perispírito e vai se tornar em ovoides. Eles morrem para baixo, há os que morrem para cima e os que morrem para baixo. Então nós precisamos de perceber que como que nós precisamos trabalhar a nossa intimidade, para que nós possamos desenvolver e evoluir, crescer, e não ficar parado no mesmo espaço, mas crescer baseado em quê? Buscando qual o caminho, qual o suporte, que é o Evangelho de Jesus. Ele traz para nós com muita propriedade. Aí a gente pode perguntar assim, mas como é que eu posso crescer? Ele fala, conhecendo a ti mesmo. E Santo Agostinho fala, para nos conhecer, nós temos que toda vez que formos deitar, colocar a cabeça no travesseiro e perguntar o que é que eu fiz hoje, que nada eu tenho a reclamar de mim. E nem eu mesmo tenho a reclamar de mim, que eu fiz tudo de uma maneira correta. É fazer uma autoanálise assim que for deitar e perguntar o que eu fiz hoje que foi bom, que foi produtivo, o que eu posso melhorar, como que eu posso desenvolver essas habilidades. Isso está no livro dos Espíritos, né? Eu não guardei, foi a questão,
que vai trazer para nós a questão de 900 e alguma coisa, 920, 925 por aí. Então, por quê? Nós precisamos de nos conhecer, buscar gostar de nós, para que a gente saia desse mundo simples, né, material, e voltamos a crescer, a cultuar o mundo espiritual. E nós temos também, quando a gente está estudando esse processo, né, Jesus faz um movimento, quando ele vai curar esse surdo-mudo, ele vai fazer um movimento de se colocar a sós com o surdo-mudo. Colocar a sós por quê? Porque quando a gente está passando por determinadas fases, o que é que nós precisamos? De nos retirar do meio e voltar para dentro de nós, buscar as experiências dentro de nós para o nosso crescimento. Não é no meio da multidão que nós vamos ter contato conosco próprio. É nos isolando, nos retirando, buscando um lugar tranquilo, silencioso. Quando a gente estuda a transfiguração do monte, Jesus pega aqueles apóstolos, né, os três apóstolos, sobe com ele ao monte para ter contato com o ser superior. Então ele vai trazer todos os momentos que nós precisamos de nos recolher para buscar o nosso crescimento, para buscar a nossa intimidade. E aí nós vamos ver, gente, também, que nesse processo de cura, quando Jesus fala com o surdo gago, abra-te, nós vamos ver que ele vai abrir o quê? É o movimento, ele quer naquele momento que o surdo gago promova também o seu momento de expansão, na fala, na audição, na intuição, no pensamento, nas atitudes materiais, convidando a sair da contração egoística e buscar a expansão do próprio espírito, como receptáculo do amor, que também está contido nos sons, né? Quando você pronuncia, quando você ouve a palavra, o amor está contido nesses movimentos que vêm. Quando a gente deita, assenta próximo à cachoeira, o som que vem da cachoeira, a ouvir os ventos balançar as árvores, no bailar das árvores, isso tudo são sons que falam para nós, revela Deus para nós. Então esse Mestre Jesus fazia assim a verdadeira cura. Não se tocando carinhosamente, não só tocando carinhosamente as orelhas, para que transmitisse os fluidos balsâmicos que recompuseram a estrutura de seu aparelho auditivo. Mas com a própria saliva ele vai tocar a língua a fim de que ele pudesse receber o verbo encarnado de Deus, o toque da luz, que começa a ser a partir dali pronunciando, saísse com um vocabulário totalmente diferenciado. E aí Jesus nos chama a atenção como que nós precisamos promover a nossa mudança, a nossa reforma, as nossas curas, através desses fluidos balsâmicos que são derramados para nós todos os dias, todos os momentos, sobre a humanidade. A gente precisa aprender a trazer para nós esses fluidos balsâmicos. Então, quando a gente está trabalhando o Evangelho de Jesus, né, Jesus nos deixa aqui muita informação. E a cada momento, as curas de Jesus realizavam de uma maneira, de acordo com a necessidade que Jesus tinha de deixar a sua experiência, a experiência para que nós pudéssemos absorver essas experiências e promover as nossas mudanças. Então Jesus, a cada momento que ele fazia a sua cura, ela se dava de uma forma. E como a do surdo-mudo, ele vai retirá-lo, né, da multidão para que pudesse operar essa cura. E a gente sabe também que não existe milagre na doutrina espírita. Jesus sabia muito bem, por ser o mestre, o governador desse planeta, ele sabia manipular todas essas forças, esses fluidos balsâmicos, em proveito próprio, em proveito do necessitado. Então, como que Jesus vai fazer? Ele vai manipular aquele fluido balsâmico, tanto é que ele fecha os olhos e, segundo alguns, ele geme, suspira profundamente. Éfeta, abre-te, como diz, ele dá uma ordem para recompor aqueles órgãos, né, os ouvidos daquele surdo-mudo, que a partir daí ele passa a falar, ele passa a se expressar, né? E durante esse estudo eu me lembrei muito de uma passagem de Divaldo Franco. Ele fala que ele vai fazer uma viagem, fez uma viagem para a África com os amigos, né? Quando chegou num hotel, um hotel muito bacana, muito luxuoso, a irmã Sheila chegou perto dele e falou assim: abraça aquele garçom, que eles estavam descendo para fazer o café da manhã, abraça aquele garçom.
Ele falou, não, você tá louco, não vou abraçar aquele garçom, não. Eu abraço aquele garçom. Ele falou, não posso. Você vai fazer. Aí ele falou, meu Deus, como é que eu vou abraçar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? De que jeito que eu faço? Que coisa difícil. Aí, quando ele chegou à mesa, ele pediu, o garçom chegou para servi-lo, né? Aí ele pediu um leite quente. Aí o garçom, por quê? Aí ele falou, porque às vezes serve café no leite, mas tá frio, né? Aí o garçom foi lá e disse que trouxe um bule com leite meio quentinho para ele, né? Que ele levantou e foi abraçar. Deixa eu te dar um abraço. O garçom, mas por quê? Ele falou, porque você me serviu? Aí o garçom recebe o abraço dele, ele dá um abraço, o garçom abraça apertado, o garçom, né? E no outro dia ele passa mal, ele sobe, né, pro quarto e ele passa mal, indisposto, o estômago muito ruim, e que esse garçom sobe ao quarto dele, levanta para ele vários chás, né? E fala com ele, você me salvou. Aquele dia eu vou ser dispensado do meu trabalho porque eu estou com câncer. E você me salvou e você foi o primeiro branco que me abraçou na vida. Como você me abraçou, eu falei, tem alguma coisa para mim, uma proposta para mim. Aí ele ajoelha para poder agradecer. O Divaldo levanta, não, a partir de hoje você vai ser meu filho. Aí a irmã Sheila vai falar para ele, por que pediu que ele abraçasse aquele garçom? Aquele garçom era de uma tribo e ele tinha um conhecimento espiritual muito bom, que ela iria aproveitá-lo para ele fazer a divulgação do evangelho dentro da tribo. Aí ele vai visitar o Divaldo com a esposa, com os filhos, e fala assim, Divaldo, você salvou a minha vida, porque eu iria me matar. Naquele dia eu iria me matar. E quando você me abraçou, eu sabia que Deus tinha uma proposta para mim. Porque se você me abraçou, um branco, pela primeira vez eu fui abraçada por um branco. Que Deus tinha uma proposta para mim. E eu percebi que Deus tinha proposta. Com esse câncer terminal, eu preciso passar por um tratamento. Eu não tenho recurso para passar por tratamento. Eu não tenho condição para passar por esse tratamento. Aí ele falou assim, deixa comigo. Aí contou, aí o pessoal perguntou, por que você abraçou aquele garçom? O pessoal que ele tinha viajado com ele, né? Ele falou, a irmã Sheila mandou. Eu tive que abraçar. Eu fiquei constrangido, mas eu tive que abraçar. Aí contou para eles que aquele irmão, ele estava com câncer terminal, com câncer, precisava de um tratamento, ele não tinha recurso, que naquele dia ele iria se matar. Porque não tinha como se curar do câncer. Aí o grupo reuniu, deu para ele a quantia para esse moço fazer todo o tratamento e quando ele voltou com a família para visitar o Divaldo falou assim, aqui está todo o dinheiro para o seu tratamento. Eu vou viajar, talvez eu não te veja mais nunca. Ele falou assim, mas como é que é essa religião do senhor? Ele falou assim, vou te dar um livro, que explicar em poucas palavras fica difícil. Vou te dar um livro, você vai ler. E você vai me escrevendo, que talvez nós não encontramos mais nunca. Só depois que eu passar para o outro lado que eu vou vir te visitar. Aí você vai ler e vai compreender o que é o Espiritismo. E teve notícia, né, que ele estava fazendo esse trabalho. Então, a espiritualidade ela é muito sábia, nós não entendemos, nós estamos amparados em todos os momentos, nós não confiamos. Nós precisamos confiar na espiritualidade. A gente não passa nada por acaso. Nós passamos por necessidade maior de passar por alguma coisa. E dali nós aprendemos a tirar os nossos ensinamentos. A gente não se dá tempo, a gente quer que tudo aconteça às pressas, atropelando. Então Jesus dá um exemplo aqui para nós, quando ele retira aquele surdo gago do meio da multidão e leva, ele se isola com ele, às vezes com algumas pessoas, é porque nós precisamos aprender que há um tempo para tudo. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de chorar, mas há o tempo de sorrir. Então é isso que nós buscamos. Hoje, nesse momento que nós vivemos, da pandemia, nós estamos vivendo praticamente dentro dos nossos lares, usando máscaras, né? Saindo nas ruas, às vezes às pressas, voltando para dentro dos nossos lares. O que Jesus quer de nós neste momento? O que Ele pede para nós neste momento? É o momento da gente voltar para o nosso mundo interior, refletir, fazer oração, fazer prece, agradecer por estar passando por este momento da pandemia. E o que nós vamos tirar daqui para a gente melhorar a psicosfera do nosso planeta Terra, para a gente ter um planeta mais limpo, mais puro. Porque nós é que vamos herdar esse planeta, se Deus assim nos permitir, com o nosso processo de evolução. Mas para nós herdarmos esse processo, esse nosso planeta, nós precisamos também limpar os nossos pensamentos, as nossas palavras, o que nós expressamos, porque nós transformamos em ações o que nós pensamos. O que nós pensamos, eles plasma.
Então nós precisamos plasmar coisas mais saudáveis, mais sadias para o nosso planeta Terra, para que nós possamos limpar, ajudar a limpeza do nosso planeta Terra. Né? A pandemia chegou? Chegou. O que é que Jesus quer agora de nós, Senhor? O que é que o Senhor espera que eu possa fazer neste momento? Como trabalhar para melhorar o nosso grupo, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país? Então nós temos que estar nos dirigindo sempre a Jesus e perguntando o que Ele quer que nós façamos neste momento. Então é isso que eu trouxe hoje, esse trabalho, né? Mostrando as atitudes de Jesus, o que Ele esperava daquele moço a partir dali, o que Ele esperava daquela comunidade que ainda era criança espiritualmente, ainda adorava, ainda era politeísta, acreditava nos vários deuses, não um Deus único que Jesus trouxe para nós, que é a unicidade de Deus. Há apenas um só Deus. E todos nós somos filhos do mesmo Deus. A gente vê quando o povo de Israel, né, que Jesus viaja para a região de Sidônia, ele viajou para um povo que são os nossos inimigos, entre aspas, povo de má índole. Eles ainda adoram estátuas, eles ainda cultuam, né, estátuas de pedras, eles são idólatras. Quando eles começam, é o puro preconceito, porque cada um está numa fase de evolução. A gente precisa aprender a dar tempo para que o outro também, nesse processo de evolução, ele cresça, injetar subsídios para que eles possam ter suporte para promover o seu amadurecimento espiritual. Então a gente às vezes não tem tempo para com o outro, às vezes aquele que nos dá uma resposta ali, nós ainda não temos o preparo espiritual, a gente fica chateado, magoado, gera mágoa, a gente não sabe trabalhar o perdão. Então Jesus veio trazer tudo isso para nós, aprender a trabalhar a nossa intimidade e aprender a ver o outro em seu estágio de evolução, que todos nós estamos no estágio de evolução. Por isso que ele vai dizer, há muitas moradas na casa do Pai. Nem todos nós vamos para a mesma morada. Vão para determinadas moradas, cada um que está no seu grau de evolução. Né? E nós sabemos disso. Então a doutrina espírita, ela é muito consoladora. Ela traz muitos exemplos, tudo que nós precisarmos, nós podemos buscar no Evangelho de Jesus, porque ele vai trazer ali as experiências para que nós possamos promover a nossa reforma íntima, a nossa melhora. Então foi isso que eu trouxe para nós hoje, né? Trabalhando o sul do Gago, o Evangelho de Jesus, como é que ele faz esse processo, essa cura. Então nós podemos colocar, né, buscar colocar Jesus no nosso lar, na nossa vida, na nossa intimidade, porque ele está sempre pronto a nos amparar e nos consolar. E a gente sabe que o consolo está dentro da doutrina espírita. Ele nos deu o Consolador prometido, que vem nos acalentar e acalmar os nossos corações. Então, que Jesus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, e que o Mestre Jesus possa iluminar cada um neste momento, inspirar cada um para que possa também buscar o seu Evangelho e quem sabe, né, nós possamos aprender a gravar esse Evangelho de fato nos nossos corações e vivenciar como Jesus vivenciou todos os fatos que ele pregou. Tudo que ele pregou, ele vivenciou na pele. E é isso que eu trago hoje, e que Jesus possa nos abençoar e que a luz do Divino Mestre ilumine a cada um neste momento, penetre nos seus lares, consolando os corações, que tem muitos que estão aí contristados, né? muito agoniados, amparando a cada um, levando alegria àqueles que já perderam a razão de viver, levando esperança, motivação, para que o mundo está aí, que o mundo é vida, o mundo é luz, porque Deus se faz presente em todos os momentos da nossa vida. E que a paz esteja com todos, que assim seja.